Estamos de volta para a etapa final do nosso curso de Filosofia e Sociologia para te ajudar no Enem 2024. Nessa primeira parte, de março até julho, nós tivemos várias aulas abordando os temas que são mais recorrentes na prova de filosofia no Enem, que vai desde a filosofia antiga, os pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão, os helênicos, até a filosofia da Idade Média. Nós vimos também os principais nomes desse período. E hoje a gente vai ter uma aula muito importante para a transição para a etapa final do nosso cursinho, que é exatamente a aula de um assunto, de um movimento do pensamento europeu no século XVIII, que marca as nossas vidas até os dias de hoje, que tem tudo a ver com o desenrolar da história do conhecimento como um todo, da humanidade. E hoje a gente vai ter essa aula, que é uma aula muito importante para a transição, para essa segunda etapa do nosso cursinho, onde nós vamos focar um pouco mais na parte da sociologia, que nós vamos ter as aulas sobre os grandes temas da sociologia a partir das próximas semanas. Mas essa aula ela é essencial porque ela é de um conteúdo também muito relevante para a prova do Enem e para a história do pensamento como um todo. Então, antes de seguir a aula, se possível, deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe essa aula com quem você conhece e também sabe que vai fazer o Enem. Essa iniciativa que nós tivemos, eu e o professor Vitor, ao longo de todo esse ano, de liberar esse conteúdo aqui gratuitamente para vocês, para que vocês pudessem ter um suporte a mais para a realização da prova do Enem. E para a aula de hoje, eu peço que vocês me acompanhem, vão anotando aí à medida que eu for anotando aqui também, para que vocês possam, ao final da aula, ter o resumo do conteúdo que vai ser abordado. A primeira coisa, então, é que a gente vai falar sobre o iluminismo. O iluminismo, ele é, como eu disse, um movimento do pensamento europeu que aconteceu na segunda metade do século XVIII. Então, duas coisas importantes que você precisa anotar são exatamente essas, certo? Primeiro, que ele foi um movimento do pensamento europeu. Então, esse é o local onde acontece esse movimento. E a segunda coisa que você precisa anotar é que esse movimento do pensamento europeu ele acontece na segunda metade do século XVIII. E esse século, esse momento da história, ele também acaba ficando conhecido como século das luzes, certo? Então, até hoje, sempre que a gente vai falar de conhecimento, sempre que a gente vai falar de uma pessoa que sabe algo, a gente usa ainda esses termos, de luz, de uma pessoa iluminada, uma pessoa esclarecida, e isso é uma herança que a gente tem desde esse tempo. E aí, para dar o andamento dessa aula, o que a gente vai primeiro de tudo fazer é exatamente estabelecer o que era essa diferença entre uma pessoa que não era esclarecida e uma pessoa que era esclarecida. E quem pode nos ajudar a fazer isso é um filósofo que é também muito conhecido, que é Kant. Kant tem um texto onde ele debate a questão do que é o esclarecimento, Que esse texto ele também, hoje você encontra ele traduzido como o que é iluminismo. Mas Kant ele dá a resposta a essa questão naquela época, porque outros filósofos, outros pensadores também estavam debatendo isso. E aí ele vai estabelecer a diferença entre o indivíduo esclarecido e o indivíduo não esclarecido, que a gente vai ver aqui na ilustração, certo? Então, vou desenhar aqui o que seria um indivíduo. Perceba que um indivíduo que está segurando na mão de outro, e você tem outro indivíduo que seria o indivíduo esclarecido, certo? Então, aqui a gente tem um indivíduo não esclarecido e o indivíduo que é esclarecido. Para Kant, o que estabelece muito, o que demarca a diferença do esclarecimento, o que o esclarecimento nos traz, o que o esclarecimento significa, pode ser muito bem condensado na noção de autonomia. Então, Kant vai definir já no início do seu texto, esse texto que é esclarecimento, que o esclarecimento é o processo de saída da minoridade para a maioridade. Quando a gente fala hoje no indivíduo que é menor, no indivíduo que é maior, a gente atrela esse processo de menor ou maior de idade para a passagem para os 18 anos, no nosso caso aqui no Brasil, Então, quando você se torna alguém maior de idade, é porque você está ali entrando na vida adulta.
E nesse texto, Kant estabelece que esclarecimento é a saída da menoridade, essa condição de menoridade sendo a condição pela qual o próprio ser humano é culpado. E ele vai explicar melhor isso ao longo do seu texto, atribuindo uma situação, uma condição onde você não usa a sua racionalidade. Então, nós somos menores, nós estamos na menoridade quando nós não fazemos uso da nossa razão, quando nós estamos sempre dependendo que outra pessoa nos guie, como você pode ver aqui nessa ilustração do indivíduo não esclarecido, que está sempre ali pegado na mão de alguém que conduz o seu caminho. Então, exemplos práticos disso, você a sua espiritualidade, a sua religiosidade, ela está toda na mão de um líder espiritual, de um guru espiritual, e aí tudo que essa pessoa diz sobre espiritualidade, você vai e segue cegamente ali as ordens, as instruções, ou se você for pensar mesmo numa sala de aula, um indivíduo que está numa condição de menoridade, que não faz o uso da sua racionalidade, ele vai sempre concordar com tudo que o professor fala, concordar com tudo que o mestre está falando, com as instruções do seu mestre, e não questioná-las e não buscar por si mesmo saber aquelas informações, ter a capacidade de criticar e não só apenas concordar sem saber exatamente o que aquelas instruções, o que aquelas informações significam. Então, para Kant, um sujeito que ele não é esclarecido ainda, que não passou pelo processo de esclarecimento, ele não faz o uso da sua razão, o uso da sua racionalidade. E isso é um problema porque, em última instância, quando você vive assim, embora seja uma condição que é mais confortável, que é mais fácil de você viver, porque você está o tempo todo dependendo que outra pessoa lhe instrua como viver, como pensar, como agir, e você não precisa parar para pensar nessas coisas, apenas atende a instruções, você vive numa posição muito confortável, né? Você não precisa pensar sobre a vida, apenas segue o tempo todo instruções de outra pessoa que pensa por você. Só que, em último caso, o que você está fazendo é entregando a outra pessoa, que é um sujeito racional assim como você, a fazer uma coisa que você tem também a capacidade de fazer, porque em último caso, todo mundo é um sujeito racional, todo ser humano tem a racionalidade, todo ser humano tem a capacidade de pensar. E aí, quando você entrega para outro ser humano a função de pensar por você, você está basicamente deixando que outra pessoa que tem a mesma capacidade que você teria faça algo que você poderia fazer. E essa posição, embora seja confortável, não é o melhor caminho. O ideal é que cada um de nós faça o uso da nossa razão, o uso da racionalidade, dessa capacidade que todos nós temos, e que a gente seja, portanto, esclarecidos sobre o mundo, sobre a vida, que a gente consiga ser sujeitos autônomos. Então, é por isso que Kant ele vai atribuir todo esse processo do esclarecimento a noção de autonomia, certo? Eu vou escrever aqui do lado para vocês não esquecerem. Autonomia. Então, o processo de esclarecimento ele tem tudo a ver com a ideia de ser um sujeito autônomo. Até hoje, quando a gente fala de liberdade, ou quando a gente fala até mesmo de independência, de ser autônomo, a gente atribui muito essa noção a fazer o que quiser da nossa própria vida. Então, eu dou aulas presencialmente em alguns cursinhos populares, e eu sempre que eu vou dar essa aula aqui sobre iluminismo, sobre esclarecimento, eu faço essa mesma pergunta, o que vocês acham que é liberdade? E sempre alguém me diz que liberdade é fazer o que você quiser. E muitas vezes a gente solta esse conceito, essa ideia de liberdade por aí, sem fazer uma reflexão sobre o que essa frase quer dizer. Porque fazer o que você quiser não significa que você pode necessariamente fazer tudo ou fazer qualquer coisa. Um sujeito que é autônomo, um sujeito que é livre, ele precisa pensar nas suas próprias ações para poder decidir o que vai ou não fazer. Então, autonomia, a palavra autonomia, na sua raiz, na origem da palavra, etimologicamente falando, ela quer dizer exatamente esse processo de você legislar sobre si. Porque nomia vem de nomos, que é uma palavra para lei, e essa ideia de auto é justamente você fazer isso consigo mesmo. Então, o que significa autonomia? Significa você legislar sobre si. E para você legislar sobre si, para você decidir como você vai viver,
o que você vai, como você vai conhecer as coisas, o mundo, você precisa necessariamente passar por esse processo de, usando a sua razão, pensar sobre a vida e decidir que caminho você vai seguir. Liberdade tem a ver com escolha, tem a ver com você ter a capacidade de escolher como viver e não apenas estar o tempo todo dependendo que alguém escolha por você. E é por isso que isso envolve responsabilidade, isso envolve você saber realmente o que você quer da sua vida, saber o que você quer fazer ou não. Agora mesmo que você está provavelmente passando por esse processo de estudar para o Enem, de decidir que curso vai fazer, você vai passar por um momento desses na sua vida, de escolher algo. E isso não significa, essa liberdade, né, de você escolher alguma coisa, não significa que você vai fazer qualquer coisa, ou que você vai fazer tudo o que você quiser. Não. Você vai passar por um processo até que é bastante difícil de decidir o que você realmente quer fazer e seguir esse caminho. Então não é curtir a vida doidado, certo? Essa ideia de autonomia, de liberdade, tem a ver justamente com esse processo, muitas vezes difícil, mas necessário, de sair da minoridade, de sair dessa condição de estar sempre dependendo que alguém decida a sua vida por você e decidir você mesmo os caminhos que você quer seguir, como você quer conhecer as coisas, não estar o tempo todo dependendo que alguém faça por você uma coisa que você poderia fazer, porque você também é um sujeito racional, tem a mesma capacidade que qualquer outro ser humano tem de pensar sobre a vida e decidir sobre ela. Então, duas coisas importantes para a gente anotar, para não esquecer aqui sobre esse conceito. Primeiro, que ser um sujeito, né, autônomo, ser um sujeito esclarecido, tem muito a ver com o uso da racionalidade. E é por isso que é importante a gente saber o quê? Que todo mundo é dotado de racionalidade, certo? Que todos somos racionais. Então, todos nós temos a capacidade de pensar sobre a nossa própria vida, de fazer o uso da nossa racionalidade. E uma outra característica importante, né, que demarca bem essa transição, tanto para a nossa segunda etapa do curso, como também para um momento da época, é que esse movimento, que é o movimento do iluminismo, ele é um movimento que é laico e secular. Até então a gente viu que a filosofia, o conhecimento, ele estava muito atrelado à igreja, mas a partir de agora a gente tem essa iniciativa de buscar um pensamento que seja para fora desse ambiente mais dogmático, né, que é o ambiente da igreja, e buscar realmente uma forma de conhecimento que seja mais laico, mais secular, né, e não sagrado, vamos dizer assim. E só para encerrar essa etapa do iluminismo, coisas que são importantes a gente saber que são frutos desse momento da história, né, que são frutos do iluminismo, do que a gente conhece como iluminismo. Primeiro, a noção de liberdade. Então, como eu falei aqui já para vocês, esse processo de ser autônomo, né, tem tudo a ver com a questão da liberdade. Um foco muito grande no indivíduo, certo? Então, a gente tem também aí, como herança desse momento do iluminismo, a noção do individualismo muito forte. E tem outra coisa que vem também como consequência disso, que é a igualdade jurídica, né? Muito fundamentada nessa noção de que, em último caso, nós somos todos racionais, né? Então, nós devemos ser considerados iguais. Isso aqui são as principais características do iluminismo. Então, anos depois, né, acontece, por exemplo, a Revolução Francesa, a gente tem a Declaração dos Direitos Universais, né, do homem e do cidadão, então, que são muito fundamentadas nessas ideias de liberdade, de igualdade, tanto que o lema da Revolução Francesa é justamente liberdade, igualdade e fraternidade. E isso bebe muito dessa fonte aqui, que é o iluminismo, certo? Então, isso é muito importante a gente saber, que na segunda metade do século XVIII, houve um movimento do pensamento europeu, esse movimento foi o iluminismo. O iluminismo ele tem como característica principal, como características principais, a noção de liberdade, de igualdade e a questão do individualismo, né? Uma ênfase no indivíduo, ao invés de ser no coletivo. E
se a gente quiser investigar um pouco mais o que alguém da época falou sobre isso, sobre esse tema do esclarecimento, do iluminismo, nós temos como exemplo o texto de Kant, que é o que é esclarecimento, onde Kant ele entra nesse debate da época e ele vai explicar que o esclarecimento é justamente esse processo de você sair da condição de dependência de alguém para uma condição de autonomia, você ser uma pessoa que utiliza a sua própria razão, né? Que você utiliza a sua capacidade de ser um sujeito racional como qualquer outro ser humano e você pensa a sua própria vida ao invés de delegar essa função para qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de líder que você possa ter na vida. O iluminismo ele também está inserido dentro de um contexto em que existe uma ênfase muito grande no conhecimento científico, como ele se desenvolve ali na ciência, principalmente o que vem a ser a ciência moderna, que impacta diretamente a nossa vida até os dias de hoje. Inclusive, a gente tem ali alguns filósofos no período que fazem parte também desse movimento, né, do pensamento europeu, que foi o iluminismo. Eu citei aqui Kant, mas nós temos, por exemplo, John Locke, que fica conhecido também como um nome importante para o liberalismo. E Locke, ele, por exemplo, tem uma posição de ser empirista, ele acredita que o conhecimento ele vem da experiência, e ele também entende que a filosofia, o que ela faz é uma espécie de serviço de jardinagem, né? De preparar o caminho, de preparar o terreno para o desenvolvimento da ciência. Então, até mesmo alguns filósofos do período estavam voltados para essa ideia de fazer se desenvolver cada vez mais o pensamento científico. E nesse contexto todo, que existe, né, essa atenção maior para o que é o conhecimento científico, surge como se fosse uma questão-problema. Porque se você pensar, por exemplo, a física, né, nós temos as leis da física, nós temos leis da natureza, que dizem basicamente como que a natureza ela se comporta, né? Coisas que realmente acontecem, que são reais. Então, por exemplo, quando a gente estuda física no ensino médio, a gente aprende sobre a gravidade, a gente sabe que se a gente soltar uma coisa no chão, uma coisa no ar, ela vai cair necessariamente, e ninguém até hoje soltou algo e essa coisa não caiu. É uma coisa muito exata, portanto, é um conceito muito exato. E se existem leis da natureza, será que não é possível também que existam leis sociais, leis que prevejam como que a humanidade, né, existindo em sociedade, se comporta coletivamente, leis que nos ajudem a direcionar o comportamento social? Será que não é possível também que exista uma lei social, já que existem leis da natureza? Será que não é possível que exista leis da sociedade? E aí, dentro desse debate, surge uma nova questão, uma nova corrente de pensamento que inclusive influencia diretamente o nosso país, né? Nós temos o lema da nossa bandeira vem muito dessa filosofia, dessa corrente do pensamento, que é o positivismo, certo? Então nós vamos ver aqui nessa segunda parte da nossa aula sobre o positivismo, que ficou muito atrelado ao nome de um cara chamado Auguste Comte, né? Porque Comte ele tem um curso, né, de filosofia positiva. Então vou anotar aqui para vocês que isso é muito relevante. Comte ele dá um curso de filosofia positiva, do que ele chamou de filosofia positiva, né? E a partir de então a gente tem o desenvolvimento do positivismo, né? Ele dá esse curso de 1830 até 1842, certo? E aí a partir daí a gente tem o desenvolvimento do que vem a ser depois a sociologia. E aí o que é que Comte vai falar dentro dessa discussão sobre as leis sociais? Eu vou desenhar aqui para vocês o que significaria a sociedade, certo? Então, imaginem, por exemplo, que aqui está a sociedade, um conjunto de pessoas. E Comte, eu vou colocar aqui, sociedade. E aí Comte vai entender que a sociedade, ela tem duas características principais, certo? Primeiro, que ela é um corpo físico.
Então, assim como nós temos o nosso corpo, né, enquanto seres humanos, a sociedade ela também se organiza, a gente também pode pensar nela como um corpo físico, que é a junção dessas pessoas. Antes de Comte, né, nós temos outros filósofos que são principalmente grandes nomes na filosofia política, que já fazem essa discussão, esse tipo de paralelismo entre o corpo físico de cada indivíduo e o corpo social, que é a sociedade, que são os filósofos que falam ali sobre, por exemplo, o surgimento do Estado, né? Então nós temos Hobbes, nós temos, depois dele nós temos o próprio Locke, que eu já falei, depois tem Rousseau, que é conhecido pela obra dele, que é o Contrato Social. Então nós temos esses nomes, de quem nós já falamos aqui, inclusive, que são muito relevantes também naquele período e que já vinham dando uma pincelada nesse tipo de perspectiva da sociedade como um corpo. E para Comte também existe essa ideia, né, que a sociedade ela é um corpo físico e, além disso, que existe uma direção pela qual ela caminha, né, que é sempre nessa noção de progresso. Certo? Essas duas coisas são muito importantes para Comte, né? E é justamente em cima dessa noção de que a sociedade é um corpo físico que nós temos a ideia de que é possível que exista lei, certo? Então, Comte ele vai falar sobre leis gerais, que nós vamos ver daqui a pouco, mas só para retomar e reforçar essa problemática. Perceba que existe ali uma iniciativa. É quase como se fosse um movimento que ramifica a filosofia em mais uma ciência, que vem a ser justamente a sociologia. Porque existia ali uma ênfase muito grande no pensamento científico, inclusive alguns filósofos que entendiam que o papel da filosofia era preparar ali o terreno para o desenvolvimento da ciência, e a filosofia que é muito sempre atrelada a discussões metafísicas, né, que vão além da natureza, além do que a gente vê, um conhecimento mais voltado para que não necessariamente se prende à experiência. E aí agora a gente tem uma iniciativa de fazer com que exista partes do pensamento filosófico que realmente se dediquem ao estudo da sociedade. E isso vem a ser depois justamente a sociologia, certo? Que é o estudo então de como que nós, como sociedade, nos comportamos, se é possível ou não prever um comportamento social ou alterar, ditar os rumos da sociedade, e para Comte isso sempre em direção ao progresso. E aí é por isso que Comte ele vai fundamentar ali o caminho para que a gente conhece como física social. Assim como existem as leis da natureza e a ciência que estuda isso, que é a física, existindo também as leis gerais da sociedade, entendendo a sociedade como um corpo físico, a gente pode também passar a pensar numa física social. E Comte ele estabelece a lei dos 3 estados que nós vamos ver aqui. Então, o que é importante vocês anotarem aí, que passa agora a ter uma noção de uma física social, e que, além disso, Comte ele vai estabelecer a lei dos 3 estados, certo? Dos 3 estados da sociedade. Você também pode pensar, se não quiser confundir com o estado em termos de política, você pode pensar nos 3 estágios, né? Nos 3 estágios da sociedade. Isso aqui, a partir disso, então, a gente passa a pensar novamente na sociedade. Para Comte, existem, então, 3 estágios, 3 momentos da história do ser humano como sociedade. O primeiro deles é o estágio teológico, depois o estágio metafísico e depois o estágio positivo, né? O estado positivo. Certo? O início de tudo, nós temos aqui, vamos tentar desenhar então uma linha do tempo. Nós temos o primeiro, o estágio teológico, e você já deve conseguir imaginar em que momento da história, né, nós podemos pensar nesse estágio teológico, que é exatamente o momento da Idade Média. Depois da Idade Média, o movimento que a gente teve, que demarca, né, começa aí o início da transição, é o momento do Renascimento, que seria representado como o estágio da metafísica. E depois, para Comte, nós temos
exatamente o estágio positivo, que aí tem tudo a ver com o momento ali da revolução científica e de tudo que se desenvolve a partir de então. Para ele, o estágio que seria o ápice, né, do desenvolvimento da sociedade, pensando nessa lógica do progresso, né, que o estágio mais recente ele está mais progredido do que o mais anterior, e ele é melhor, então o estágio positivo ele tem maior apreço do ponto de vista da filosofia de Comte, que é quem estabelece essa lei dos três estados. O primeiro teológico, que está atrelado ali à Idade Média, depois o estado da metafísica, ou metafísico, que tem a ver com o Renascimento, com a saída da Idade Média, e depois o estado positivo, que é justamente o que passa a acontecer a partir da Revolução Científica. E só para terminar, uma coisa que é importante a gente falar também da filosofia de Comte, que é de onde vem inclusive o lema da nossa bandeira, é a maneira como ele enxergava a sociedade. Ele entendia que a sociedade ela tinha duas partes, dois eixos ou duas facetas, podemos pensar aqui. Uma que era estática e outra que era dinâmica. Certo? Estática e dinâmica. Essa parte que era estática, ele vai atrelar a ordem, que é essencial, certo? Para a sociedade. Não é que assim, por ele ser um filósofo que falava bastante no progresso, não significava que ele não se interessava pela ordem social. Ele entendia que uma faceta da sociedade, uma forma pela qual ela podia ser entendida, era a parte estática, que garantia a ordem. E também a parte dinâmica, que garantia o progresso. Então, hoje, se você for dar uma olhada aí na bandeira do Brasil, você vai ver que o lema da bandeira do Brasil é exatamente esse lema de ordem e progresso, que vem do positivismo, né? E tudo isso que tem a ver com positivismo está diretamente atrelado àquela problemática inicial que eu falei, de entender que, assim como existe lei da natureza e existe uma ciência para isso, que é a física, também existem leis da sociedade e é possível que exista uma ciência para estudá-las, para que a gente seja capaz de prever comportamentos sociais e direcionar comportamentos sociais, e essa ciência seria exatamente a física social, que depois vem a se tornar sociologia. Na próxima semana a gente vai ver a aula introdutória de sociologia, onde a gente vai ver a parte da sociologia clássica, como que ela se desenvolveu nos seus primeiros anos, e aí talvez essa parte do positivismo ela fique mais fácil de ser entendida. Mas hoje o que é importante a gente entender é que nessa transição entre filosofia e sociologia, não que a filosofia tenha deixado de existir, não é isso, né? Existem filósofos até hoje. Mas nesse momento da história, na segunda metade do século XVIII, nós temos um movimento do pensamento europeu extremamente relevante, que é o iluminismo. Esse movimento ele dá uma ênfase muito grande a essa ideia de conhecimento científico, de você ser capaz de se esclarecer sobre o mundo, de conhecer o mundo, de conseguir controlar o mundo, né? De conseguir controlar no sentido de conhecer e, a partir disso, criar coisas a partir da matéria que tem na natureza. Então, é muito voltada para essa ideia de realmente conhecer de fato a realidade, né? E o iluminismo ele está muito atrelado a três noções principais, que é a igualdade jurídica, a ideia de que nós somos iguais, o individualismo, a ênfase muito forte no indivíduo, e também a noção de liberdade. O iluminismo ele também tem tudo a ver com a noção de autonomia, no sentido de fazer o uso da própria razão, ao invés de estar o tempo todo dependendo que alguém lhe diga como viver, né? Dirija a sua vida. Isso na perspectiva de Kant, no texto lá dele sobre o que é o esclarecimento, a gente pode encontrar isso. E a gente tem também um outro movimento que é o positivismo, que está aí muito focado nessa ideia de estabelecer uma física social, né? Uma ciência que seja capaz de estudar a sociedade assim como nós somos capazes de estudar a natureza e de, a partir disso, conseguir prever comportamentos, direcionar comportamentos, sempre pensando
em duas perspectivas principais, que é a perspectiva da ordem, de garantir a ordem social, de manter a sociedade coesa, existindo sem guerra, né, interna, sem desordem, o sentido é exatamente esse, de manter a ordem social e ao mesmo tempo progredir, de ter essa ideia, portanto, de ordem e progresso. Isso tem tudo a ver com a filosofia de Auguste Comte, que é quem dá o curso de filosofia positiva e faz surgir aí essa corrente do positivismo, certo? E aí a gente vai ver na próxima aula como é que isso aqui se relaciona diretamente com o surgimento da sociologia. Porque desde o seu início, à medida que a filosofia foi investigando questões e que essas questões foram se ramificando, a gente teve o surgimento de diversas ciências. Então, a física, a matemática e todas as outras que a gente conhece. E num determinado momento da história, nós passamos a ter uma ciência focada no estudo da sociedade, que é exatamente a sociologia. E esse momento da história de transição do pensamento é exatamente esse que a gente abordou na aula de hoje. É por isso que ela é fundamental para as próximas aulas que vão vir, que vão focar mais na sociologia, para que você tenha a noção de como e quando que a sociologia surgiu. Espero que o conteúdo dessa aula seja útil para você, que você consiga relacionar ele com inclusive outros temas e outros conteúdos que aparecem no Enem, que você consiga reconhecer ele na hora de resolver as questões, que geralmente nas edições sempre vai ter alguma questão remetendo a esse movimento que foi o iluminismo, se não na filosofia, pelo menos na história. Então é importante que a gente tenha uma base sobre essa parte da história do conhecimento da humanidade. Nas próximas semanas nós vamos ter aulas que têm mais a ver com o conteúdo da sociologia, que eu espero que sejam também igualmente úteis para você responder a prova do Enem esse ano, que está quase chegando. Até lá!